Olá, você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a oração da manhã. Liturgia das horas do Apocalipse, nós estamos começando muito bem o nosso dia com a Laudes. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então, vamos começar as nossas orações em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no Tabor. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do Tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração. Meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça. Peça as graças que você precisa do Senhor, com muita fé e muita confiança em Jesus.
A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de 9 dias, alcance essa tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós, e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94. Vinde, alegremo-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso. Celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses.
Na sua mão está a terra em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes, porque seu é o mar e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremo-lo, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e nós seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. 40 anos estive irado contra esta gente, e dizia: o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos. E por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Então, hoje na página 103, 9 de junho, Beato Padre José de Anchieta. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E hoje, então, tem festa litúrgica do Padre José de Anchieta. Eu não sei quem é que conhece aí a praia que ele ficou preso em Ubatuba, mas eu conheço, e realmente você percebe ali, né, mesmo com já um pouco de civilização em volta, né, especialmente na parte de trás, quem está olhando para a praia, mas quando você olha para a praia de Peruígue ali, inclusive colocaram uma imagem muito bonita do Padre José de Anchieta escrevendo na areia, onde ele ficou preso ali pelos índios, né? Que, bom, depois a gente fala sobre o assunto na hora da festa, senão estraga, né? Ó noite, ó treva, ó nuvens, não mais fiqueis aqui, já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Partiu-se o véu da terra, rompido por um raio, as coisas tomam cores, já voltam do desmaio. A ti só suplicamos em nosso pranto ou choro, escuta, ó Cristo, a prece, atende o nosso coro. Aos fogos da vaidade o teu clarão desfaz, estrela da manhã, quão doce é a tua paz. A glória seja ao Pai e ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. O justo florescerá como a palmeira. Salmo 91, versículos 12 a 16. O meu olho olhou com desprezo para os meus inimigos, e os meus ouvidos ouviram falar do castigo dos maus que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira e se multiplicará como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão à entrada da casa do nosso Deus. Eles se multiplicarão de novo numa velhice acumulada de bens e serão cheios de vigor e de paciência para anunciarem que o Senhor nosso Deus é reto e que nele não há injustiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O justo florescerá como a palmeira. Meus irmãos e minhas irmãs, a ruína dos maus é iminente. Dentro em pouco não os veremos mais. Depois dos 3 dias de escuridão, os iníquos, os ímpios não estarão mais sobre a terra. Sobrarão aí 1/4 da população estará aí mundial no mundo ainda, tendo sua última chance de conversão. Sim, meus irmãos, esse é o final dos iníquos, que desaparecem e viram poeira e vão sofrer no inferno para sempre aqueles que nos perseguem, que nos fazem tanto mal. Por isso também que é importante obedecermos nosso Senhor Jesus Cristo e rezarmos pelos nossos inimigos, perdoá-los e rezar por eles. Porque é assim, na verdade, você precisa entender que tudo que acontece na nossa vida, o Senhor que permitiu. Como o Senhor permitiu, vamos perdoar então os nossos inimigos, rezar pela conversão dos pecadores e deles também obedecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você não está nem um pouco afim de fazer isso, mas por obediência faça. E aí é mérito maior, porque além de tudo você está obedecendo ao Senhor. Não é porque você quer, é porque você está obedecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E também não precisa fazer uma lista todo dia. Rezo pelo fulano que me prejudicou, a fulana que tanto me atrapalhou. Não precisa fazer isso. É assim, você vai e já faça esse trabalho, peça ao Senhor a graça de perdoar os seus inimigos e reze por eles. Senhor, estou rezando pelos meus inimigos, por todos que me prejudicaram na minha vida. Pronto, acabou.
Não precisa fazer lista, senão aí é armadilha do diabo, né? Começar a fazer listinha nominal um por um, você morreu, né? Aí você se atrapalha ao invés de ir mais para frente, sabendo, meus irmãos, que eles serão punidos. Então, ou se convertem ou serão punidos terrivelmente pelos pecados que cometeram, inclusive pelos prejuízos aí de todas as ordens que nos deram, né? Morais, materiais, espirituais, etc. Então vamos aprender a obedecer o Senhor. O Senhor manda, se você não entende, é difícil. Por que fazer isso? Por um motivo, porque o Senhor mandou. Não precisa entender mais nada. Tem lógica, mas como você na hora não entendeu, obedeça simplesmente, seu mérito vai ser muito maior. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre será louvado. Leitura do livro de Jó, capítulo 2, versículos 1 a 10. E sucedeu que em certo dia viessem os filhos de Deus, e apresentando-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, e pôs-se na sua presença, e disse o Senhor a Satanás: De onde vens tu? Ele respondeu, dizendo: Girei a terra e andei a toda. E disse o Senhor a Satanás: Não tens considerado ao meu servo Jó, que não há outro semelhante a ele na terra, varão sincero e reto e que teme a Deus, e que se retira do mal, e que ainda conserva a sua inocência? Mas tu me tens incitado contra ele para o afligir em vão. E Satanás respondeu, dizendo: O homem dará pele por pele e deixará tudo o que possui pela sua vida. E senão estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e então verás se ele te não amaldiçoa cara a cara. Disse, pois, o Senhor a Satanás: Eis aqui que ele está debaixo da tua mão, mas guarda a tua vida. Tendo, pois, saído Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado no monturo, raspava com um pedaço de telha a podridão, e sua mulher lhe disse: Ainda tu perseveras na sua simplicidade? Louva a Deus e morre. Jó lhe respondeu: Falaste como uma das mulheres tolas. Se nós temos recebido os bens da mão de Deus, por que não receberemos também os males? Em todas essas coisas não pecou Jó com os seus lábios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós tivemos ontem assim um intervalo, né? Se você pegar a leitura de ontem, você vai ver que ontem foi quando o demônio tomou todos os bens de Jó. Ele ficou pobre. Tomou tudo, ele foi roubado, os filhos morreram e ele simplesmente perdeu tudo. Ficou ele e a mulher dele, simplesmente ele ficou pobre. E ele disse: Deus deu, Deus tomou, e está tudo certo. Eu vim ao mundo nu, nasci sem nada e vou morrer assim sem nada. Então o Senhor deu e o Senhor levou. Fim. E se conformou, simplesmente não blasfemou contra Deus. O que o demônio quer é isso. Meus irmãos e minhas irmãs, o demônio quer que você blasfeme contra Deus. Na hora que você blasfemar contra Deus, pronto, você está em pecado sério, grave, e pronto, já se afastou mais de Deus ainda. O pecado separa as pessoas de Deus. O pecado nos separa do Senhor. E o que o demônio quer? O demônio quer que você peque, que você blasfeme, para que então você se separe de Deus e ele possa atacar você mais fácil. Se a ovelha está longe do pastor, pronto, ótimo, está muito mais fácil ser atacada do que antes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós seguimos a Jó, nós seguimos o exemplo de Jó e não pecamos contra Deus e não blasfemamos contra o Senhor. É isso que nós devemos fazer. Simplesmente o pessoal fala aquela paciência de Jó, então, mas é porque ele sofreu tudo. Ele sofreu então justamente aí a perda de todos os seus bens, agora a perda da sua saúde. Nem por isso ele blasfemou contra Deus. Você imagina ele aí com a chaga, né, desde a planta do pé até a cabeça, se raspando com uma telha, coisa mais terrível, e nem por isso blasfemou contra Deus. Nem quando a mulher dele, amiga da onça, né, ao invés de rezar por ele, ao invés de pedir justamente pela sua cura, não, a pessoa é aquela pessoa que trabalha contra, né? Enquanto tá tudo bem, eu tô tudo bem, a esposa, legal, meu marido. Quando a pessoa começa a perder as coisas e ainda fica doente, ela vai e ainda critica, ainda ensina o caminho errado para o marido, ao invés de ser um instrumento de salvação para o marido, é um instrumento de perdição. Olha só que absurdo, mulheres não façam isso. Maridos também não façam isso. Sejamos instrumentos de salvação para quem está conosco e não instrumento de perdição. Pior coisa que tem é você estar andando assim, em tão má companhia. Pessoa que ao invés de te mostrar o caminho certo, te mostra o caminho errado. O que mais tem?
mais tem aí no mundo é gente para te falar o errado e não o certo. Nossa, minha vida, como eu vi gente dando aquela dica quente, vou te dar uma dica aqui, vou te ajudar, vou falar só porque eu sou seu amigo, entende? Só coisa do inferno, só coisa do demônio, só para a gente se perder e fazer a escolha errada diante de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos mesmo seriamente ser fiéis ao Senhor e não blasfemar e não reclamar. O Senhor é o dono da nossa vida. É simplesmente isso, quer dizer que a gente só espera os bens de Deus. Quando vem os males, quando Deus permite o mal, daí a gente reclama, tudo vem de Deus. O Senhor permitiu um mal menor para tirar disso um bem maior. Quantas vezes na minha vida isso já não aconteceu? Quantas e quantas vezes? Permitiu um mal que na hora parecia terrível, mas isso tirou um bem muito maior do que aquilo. Muitas vezes corrigindo o rumo, mudando o rumo da gente na vida, levando a gente muito mais para frente. Eu sei que na hora você não percebe, mas mais tarde, se você fizer um rescaldo da sua vida, uma revisão de vida, tendo Deus diante dos seus olhos e a obra do Senhor diante do seu coração, você vai ver que muita coisa que aconteceu na sua vida te empurrou mais para frente, te trouxe aqui, né? Para ser aí igreja doméstica, justamente ser mais e mais fiel a Deus. Então agradeçamos a Deus em tudo, na alegria e na doença, né? Na saúde, na doença, no infortúnio e também nas grandes graças que o Senhor nos dá. Porque no fim é tudo graças de Deus. O Senhor tem os seus caminhos e nós não entendemos os caminhos. Como a gente não entende, fé e confiança no Senhor sempre, que Ele vai fazer sempre o melhor para nós, com toda certeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antífona do Cântico Evangélico, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Cântico Evangélico Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita deste sol nascente, para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Preces. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas intenções da família Sagrada Face, pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face de Tours, por todos que rezam por nós, e por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa paróquia, para que não caia nas mãos do anticristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos desempregados, pelos que estão doentes nos hospitais, pelos que estão doentes em casa, pelos que faleceram hoje, e para consolo daqueles que ficaram, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Coloque suas intenções de oração aos pés de nosso Senhor.
Todos. Senhor, escutai a nossa prece pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste, e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando o quanto antes, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoe esse dia que começa. Livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos. Possam nossos trabalhos vos agradar e o dia transcorrer em paz sob o manto protetor de Nossa Senhora. Queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores. E faço a intenção de receber todas as indulgências que me forem concedidas hoje para você ou uma alma do purgatório. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração da manhã. Agora às 7 horas da manhã tem o terço das 7 horas, depois ao meio-dia a oração do meio-dia, 10 para as 3 o terço da misericórdia, 18 horas estamos de volta ao vivo com você. Obrigado por estarem conosco, um bom e santo dia a todos vocês. Rezem por nós, nós rezamos por vocês, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.